A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o evangelista Marcos Vinícius. No nome de Jesus Cristo, Deus, Ele me trouxe aqui para falar da palavra dEle com incentivo, com uma direção, com objetivo, com propósito de te falar que a palavra dEle é viva, ela é eficaz e que ela tem poder para mudar a situação do teu problema, que ela tem e pode ser a resposta que você procura das suas dúvidas, dos seus problemas, daquilo que você passa no dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. E para que você entenda o propósito de Deus na sua vida, o que Ele pode te direcionar, eu te peço que você fique até o final para você entender um pouco, em alguns minutos, o que Deus ele pode falar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos ler lá em Mateus capítulo 17, do versículo 14 ao 23, que vai nos falar bem assim. E quando chegou a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé. É verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos ver e aprender que um pai está desesperado por conta que seu filho lunático está passando por uma situação difícil. Este jovem está com algo maligno em seu corpo, está com demônios sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos fala que ele disse para Jesus Cristo, o pai do jovem, que ele muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, porque aquilo que era maligno, que estava na vida daquele jovem, fazia ele cair no fogo, na água, para tentar destruir a vida do jovem. Porque nós sabemos pela Bíblia que o ladrão, ele veio senão matar, roubar e destruir. O ladrão é Satanás. A nossa luta é contra Satanás. É contra ele que nós devemos lutar.
Louvado seja o nome do Senhor, com a palavra de Deus, que já venceu ele. Então, esse pai ele pegou o seu filho que estava endemoniado e levou até os discípulos, porque eu creio que aquele pai ele tinha na mente dele: Jesus Cristo tem poder e autoridade, os seus discípulos que andam com Jesus também têm poder e autoridade, eles vão poder me ajudar. Mas quando esse pai levou o seu filho até os discípulos não puderam. Eles não conseguiram. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo tendo também poder e autoridade sobre a vida deles. Mas eles não conseguiram. E esse pai ele falou para Jesus Cristo, que levou até seus discípulos e eles não conseguiram. E Jesus pediu que trouxesse o jovem para que pudesse curar ele. E Jesus Cristo foi e falou bem alto assim: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. Jesus Cristo foi, repreendeu aquele demônio que estava na vida daquele jovem, e desde aquela hora aquele menino ele sarou, ele ficou melhor. Mas houve uma dúvida entre seus discípulos: por que que eles não conseguiram expulsar aquele demônio? Aí Jesus Cristo disse: por causa da vossa pequena fé. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, entendam uma coisa: Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. O nome de Jesus Cristo, que se chama a Palavra de Deus, que nós estamos lendo e aprendendo neste momento, foi dado poder e autoridade supremo para expulsar demônios, para curar enfermos, para libertar pessoas que estão presos em vícios, em pensamentos perturbadores. O nome de Jesus Cristo foi dado poder e autoridade para mudar o cativeiro da raça humana, para mudar a situação em que eu e você passamos por conta das enfermidades, dos males que fazem contra a nossa vida, das palavras negativas, das palavras de maldição que lançam contra a nossa vida. Jesus Cristo, com a sua palavra e o seu poder, ele joga o mal por terra na nossa vida. Então o primeiro ensinamento de Deus para mim e para a tua vida é este. Meus irmãos, quando o pai desse jovem viu que o seu filho tinha um problema, o que ele fez? Ele procurou algum jeito de libertar o seu filho. Ele foi até Jesus Cristo, foi até os seus discípulos, alguma coisa ele fez. E uma coisa eu e você não podemos deixar de fazer. No momento que você está com pensamentos negativos, no momento em que você está pensando em tirar a sua própria vida, no momento em que pessoas falam, em que você também vê coisas que tentam te destruir, alguma coisa você tem que fazer. Você não pode deixar o teu problema, você vê que o mal está te consumindo e você fingir que nada está acontecendo. Uma posição você deve tomar. Uma posição você deve ter em mediante ao problema. Porque a palavra de Deus está sendo pregada para a tua vida a fim de te mostrar que o problema pode se levantar contra a tua vida. Os demônios podem se levantar contra a tua vida para tentar acabar com o plano que Deus ele tem na tua vida, com a chamada que Deus tem na tua vida. Mas
O nome de Jesus Cristo, como foi dito, foi dado todo o poder no céu e na terra. Então você tem que tomar uma posição de mostrar para o teu problema, para a enfermidade, para o pensamento negativo, para a depressão, que você acredita que existe um Deus em que pode jogar todos os demônios por terra na tua vida, que pode purificar a tua mente das imundícias, que pode purificar o teu coração de todo sentimento de rancor, de ódio, em que o ser humano tem tentado colocar no seu coração por causa da inveja, por causa da ganância de querer ter o que você tem, que Deus te deu. Louvado seja o nome do Senhor. Então você não pode aceitar o teu problema, você tem que tomar uma posição, procurar a solução do teu problema em alguma coisa, em algum lugar. E na maioria das vezes, em todas as vezes, ou mais, a solução do teu problema, sabe aonde que você vai achar? A resposta para a tua dúvida, sabe aonde que você vai achar? É aos pés do Senhor Jesus Cristo. Quando você botar no teu coração de buscar a Deus, de ir para a igreja, você vai ter o seu problema solucionado. Quando você começar a se aprofundar na palavra de Deus, que é o caminho, é a verdade e a vida, os seus problemas vão ter sentido e vão ter resposta. As tuas dúvidas, elas vão ter um propósito e vão ter um direcionamento de Deus para a tua vida. E as coisas, elas vão começar a se ajeitar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, todos os problemas que a raça humana ela passa, a resposta está na palavra de Deus. Só que o problema é que nós, muitas das vezes, somos ignorantes, somos orgulhosos e não queremos buscar a Deus. A gente deixa a preguiça, o cansaço, a gente deixa as coisas da terra nos embaraçar e nos prender. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmão, entenda uma coisa. No momento em que você menos pensar, no momento da dificuldade, Deus ele vai estar ali para estender a mão para você. Muitas das vezes, no momento da dificuldade, eu e você procuramos pessoas. Muitas das vezes, nós vamos até pessoas que não têm fé, que não estão com a sua fé em dia, que estão com a tua fé fraca. Assim como esse pai, como nós lemos, ele foi até os seus discípulos e os discípulos não conseguiram. Ah, mas irmão, por que eles não conseguiram expulsar o mal? Por causa da pequena fé deles. Então tem momentos em que eu e você levamos o nosso problema a pessoas que estão com a fé fraca. Às vezes, nós não olhamos para o problema do nosso próximo e nós pensamos que todo mundo vai poder nos ajudar. Muitas das vezes nós pensamos que todo mundo vai estar conosco no momento da dificuldade, sem nós mesmos olharmos e vermos que todo mundo também tem problema, que tem pessoas também que estão com a fé mais fraca do que a nossa e não pode nos ajudar. Mas, irmão, o que eu devo fazer então se o meu próximo está com a fé fraca? Se o meu próximo não pode me ajudar, leva até quem pode. Quem pode? Quem nunca vai te desamparar? Quem nunca vai te deixar sozinho, com dúvida? É Jesus de Nazaré. Você pode levar o teu problema até o teu familiar, até os teus amigos, aquela pessoa que você tem confiança, que você acredita, e ela pode te decepcionar. Mas se você levar o teu problema até Jesus Cristo, se você ir para a igreja, dobrar o teu joelho, se prostrar de joelho como esse pai fez em prol do seu filho, e falar: Senhor, como está escrito aqui, tem misericórdia de mim,
Tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia do meu casamento. Tem misericórdia do meu problema, Pai. Me ajuda. Me dá força, me dá graça. Aí Deus, ele vai te dar uma direção. Aí Deus, ele vai usar um profeta, ele vai usar o pastor, vai usar um obreiro, vai usar alguém para te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor, e o nome de Deus vai ser glorificado através da tua vida. Então entenda que Jesus, ele pode repreender qualquer mal da tua vida. Se você crê, Jesus Cristo agora, porque pela fé todas as coisas são possíveis, ele pode mudar a tua vida. E desde agora você pode ter a sua vida mudada. Desde agora você pode ter o teu pensamento transformado. Você pode ter a tua alma curada. No nome de Jesus Cristo, porque quando a palavra de Deus ela é pregada, quando ela é lançada para as vidas que ouvem, de maneira nenhuma ela volta vazia. Antes ela faz o que lhe apraz, para aquilo em que ela foi enviada. Então essa palavra é uma palavra de libertação. Porque eu creio que eu e você precisamos de libertação nesse momento. Eu e você precisamos de ser liberto das coisas carnais, das coisas em que o mundo está oferecendo para nos deixar presos nos vícios, nas drogas, nos maus dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, as coisas acontecem, a cura, o milagre, as coisas impossíveis aos olhos humanos acontecem por meio da fé.